Olá, pessoal. Estamos aqui, então, para a nossa aula 2, que vai tratar sobre conhecimento humano, origem e evolução. Como vocês já sabem, eu sou o professor Leonardo Pinheiro e eu estou aqui para poder guiá-los em mais um desbravamento em relação à metodologia. Bem, em relação ao conhecimento humano, é importante que a gente comece a fazer a seguinte reflexão. Olha, durante toda a construção, né, da história da humanidade, durante toda a transformação e evolução, a nossa espécie ela sempre foi conhecida pela sua capacidade de criar, de acumular e também de se adaptar a diferentes meios, né, em diferentes tipos de ambiente. Então foi exatamente essa transformação em que, desde o momento em que o ser humano ele deixa de ser nômade, né, que saía de um local para outro, à procura de caça, à procura de pesca, à procura de sobrevivência, e ele passa a ser sedentário, aí fazendo a própria criação, o próprio cultivo, né, principalmente de subsistência para poder sobreviver, e novos conhecimentos precisaram ser gerados. E aí, ao longo de toda a história da humanidade, sempre o ser humano precisou atribuir novos conhecimentos para que esses conhecimentos pudessem ir além. Então, desde o período, né, pré-histórico, né, desde o período em que o ser humano, das cavernas, ao longo de toda a história da humanidade, esses conhecimentos eles sempre fizeram parte da nossa construção, das nossas histórias de vida. E, claro, a partir do momento que ele vai passando por diferentes períodos, ele também vai sendo transformado de acordo com o paradigma da época, de acordo com uma série de atravessamentos do contexto em que ele foi desenvolvido. Baseado nisso, pessoal, a nossa aula, né, ela vai começar falando um pouco sobre as diferentes concepções de conhecimento. As concepções de conhecimento, ela vai passar basicamente de uma macroanálise por 3 eixos, que seria desde uma epistemologia mais antiga, onde a gente vai ter principalmente, né, Platão, Aristóteles, desenvolvendo aí as teorias relacionadas, né, à questão da razão, da experiência, da linguagem, né, observando principalmente a vida na sociedade e dando aí, inclusive, subsídios, né, para o entendimento da criação e da formação do Estado e diversos outros elementos. Logo em seguida, né, ainda, né, depois dessa epistemologia mais antiga, na Grécia Antiga, a gente vai ter, né, outras concepções, como, por exemplo, o próprio positivismo, que eu acredito que alguns de vocês até já tenham ouvido falar. O positivismo ele vai ter uma influência, né, ele vai ser muito forte, principalmente como uma corrente filosófica do século XIX, sendo definido como um dos conhecimentos embasados na observação empírica, ou seja, aquilo que eu consigo comprovar, aquilo que eu consigo verificar, enxergar de fato, e também no método científico. O positivismo ele está muito atrelado a questões da minha realidade, aquilo que eu consigo ver, que é o que a gente chama de realidade posta. É aquilo que eu consigo mensurar. Tanto é que muitas vezes, quando nós comentamos sobre estudos quantitativos, em que eu utilizo bases estatísticas, bases numéricas, em que eu pego um grande quantitativo, né, de participantes, a gente diz que é um estudo de uma base epistemológica positivismo, exatamente por essa capacidade, né, de poder verificar um fato tal qual ele está posto. Além disso, depois do positivismo, aí a gente já tem um desenvolvimento de uma outra concepção de conhecimento, que é o que a gente chama de construtivismo. O construtivismo, ele já vai ter uma perspectiva diferente, em que ele vai ter um conhecimento sendo visto principalmente como um processo de construção ativa, de troca, de um movimento em que o ser humano ele também participa, ele também é um sujeito ativo naquela construção de conhecimento, e não um sujeito passivo, como geralmente se analisava por meio das bases positivistas. Então, hoje nós falamos muito do socioconstrutivismo, então é aquele conhecimento em que ele é construído simultaneamente ao fato em que ele está acontecendo, em que ele está sendo posto. Então, essa participação, esse movimento desses 3 eixos, eles fazem parte de bases ontoepistemológicas que eles vão dar origem, eles vão dar margem para que nós conhecemos, por exemplo, os tipos de conhecimento. Então, aqui
nós vamos conseguir entender que o conhecimento ele pode ter diferentes naturezas, eles podem ter diferentes abordagens. Ele pode tanto ser o que nós chamamos de um conhecimento comum, né, que seria um conhecimento mais vulgar, ou que alguns outros autores falam de senso comum. Ele pode ser conhecido como um conhecimento filosófico, e aí, de acordo com o que a gente acabou de ver no slide passado, é exatamente esse que parte de reflexões filosóficas, existenciais, e depois a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. E ele também pode ser um conhecimento teológico, e o próprio nome já diz que vai ter aí uma inspiração na fé, uma inspiração no caráter religioso. E também ele pode ser o conhecimento científico, que é exatamente esse conhecimento, é exatamente entrando nessa perspectiva aqui, que nós vamos nos aprofundar ao longo de toda a disciplina. Ah, professor, mas por que eu preciso conhecer e saber que existem esses outros tipos de conhecimento, se a gente vai focar principalmente no conhecimento científico? Para que vocês possam compreender que não é só o conhecimento científico que existe, gente. Nós temos conhecimentos acontecendo o tempo todo e diferentes tipos de conhecimento. Conhecimentos também válidos e que faz parte da nossa vida em sociedade. Vamos falar do primeiro conhecimento que muitos de vocês também, com certeza, já conhecem, que é o que a gente chama sobre conhecimento comum ou senso comum. O próprio nome, gente, é autoexplicativo, né? É um tipo de conhecimento que ele é adquirido pela própria vida cotidiana, é pelo dia a dia, é um conhecimento que é adquirido ao acaso, ele é baseado muitas vezes na experiência vivida ou em experiências que são transmitidas por pessoas. Esse tipo de conhecimento, ele pode ser, entretanto, impreciso e também ele pode ser bem limitado. Sabe aquelas crenças que muitas vezes uma pessoa passa para outra? Eu vou dar um exemplo para vocês que muitas vezes até os alunos comentam comigo. Ah, professor, eu já ouvi que se eu for cortar o cabelo em dia de lua crescente, o meu cabelo vai crescer mais rápido. Ah, professor, eu já ouvi dizer que se eu for tomar um suco de manga com leite, eu vou passar mal. Isso é um tipo de conhecimento que a gente fala que é um senso comum, é um conhecimento vulgar, porque ele não tem uma comprovação científica. Ele não tem um embasamento empírico de ciência por trás, que eu posso dizer que aquilo dali de fato acontece. Então, ainda assim, esse tipo de conhecimento, eu dei aqui 2 exemplos, mas com certeza vocês devem, né, conhecer, lembrar de vários outros aí, da família, dos parentes, né, e de amigos também, que muitas vezes falam diferentes formas, né, de conhecimento que são transmitidos por diferentes gerações. Mesmo assim, esse tipo de conhecimento ela é base para o conhecimento científico, principalmente por existir antes do ser humano, imaginar a existência da ciência e por levar também o ser humano a diferentes reflexões. Inclusive, alguns dos conhecimentos científicos que nós temos, eles surgem também de conhecimento vulgar, de senso comum, exatamente para poder ser comprovado. Será que isso acontece? Será que isso é um mito? Será que isso é uma verdade? Então, muitas vezes aparece em conhecimento como senso comum e, em seguida, ele passa a ser comprovado por meio de metodologia, de um processo empírico, de um processo científico, para poder validar ou não esse conhecimento. Tá? Então, conhecimento vulgar e senso comum é um dos tipos também, principalmente, como o próprio nome diz, um dos tipos mais comuns que nós temos na sociedade. O outro tipo de conhecimento, também o nome, né, bem fácil da gente poder compreender do que representa, é o conhecimento filosófico. Eu já falei, né, logo no início da nossa aula, que esse conhecimento ele vai ter principalmente a origem com a capacidade de refletir, né, sobre instrumentos exclusivos voltados para o raciocínio. Então, é a existência da humanidade, a existência do convívio em sociedade, né, como a ciência não é suficiente para explicar o sentido geral do universo, o ser humano ele tenta, por meio do conhecimento filosófico, essa explicação através da filosofia, atravessando aí, nesse caso, os limites da ciência, para que se consiga compreender ou até mesmo interpretar a realidade em sua totalidade. Então, esse conhecimento filosófico ele vai atribuir diferentes tipos de reflexões, de existência, de diferentes particularidades. A nossa sociedade ela é extremamente plural e que bom que nós somos plurais, que bom que nós somos diferentes. E essas reflexões nos podem levar a diferentes caminhos de entendimentos e também a diferentes interpretações. O conhecimento filosófico ele também acaba influenciando bastante o desenvolvimento do conhecimento científico. Logo depois,
nós temos um terceiro tipo de conhecimento, que é o que a gente chama de conhecimento teológico. O conhecimento teológico ele vai ser principalmente um produto da fé, da religião, da existência de uma entidade divina, ou seja, o conhecimento teológico ele vai surgir muito por uma crença em algo maior, ou seja, em uma espiritualidade que está além da existência dos seres humanos. Então ele provém dessas relações de mistério, do oculto, por algo que vai ser interpretado como uma mensagem ou até mesmo uma manifestação divina e também que vai ser transmitido por alguém. O conhecimento teológico ele faz parte do desenvolvimento da nossa sociedade e também ele vai ter como tradição principal os escritos sagrados e, claro, também as passagens que vão ser colocadas, interpretadas e também seguidas por diferentes gerações e, claro, por diferentes orientações teológicas, por diferentes crenças e também por diferentes manifestações de espiritualidade. Além do conhecimento, pessoal, que nós falamos, que é o vulgar ou o senso comum, além do conhecimento filosófico, que falamos antes, e além do conhecimento teológico, que acabamos de comentar, nós temos aquilo que vai nortear o desenvolvimento da nossa disciplina de metodologia, que é o que a gente chama de conhecimento científico. Ah, professor, mas o que é que esse conhecimento científico tem de diferente dos três que a gente acabou de falar? Esse conhecimento, pessoal, ele vai resultar exatamente de uma investigação metódica e sistemática da realidade. Opa, peraí. Vocês viram que eu comentei na nossa aula inaugural, na nossa aula de apresentação da disciplina, que o nome metodologia faz parte de um estudo sistemático, faz parte de uma organização. Lembrem que eu comentei, olha, gente, é quando a gente começa a se planejar, é quando a gente diz o passo a passo do que foi feito. E o conhecimento científico, ele precisa disso. E ele vai precisar disso para quê? Para que eu possa comprovar, para que ele possa ter confiabilidade, para que eu possa ter segurança que, de fato, esse conhecimento ele foi verificado, ele foi testado e, claro, ele foi validado e que eu possa dizer que aquilo dali pode ser uma interpretação de um recorte da realidade. Então, o conhecimento científico ele vai seguir, então, aplicações de diferentes métodos, e isso a gente vai ver mais lá na frente, e vai fazer análises, classificações, comparações ou diferentes outras formas para interpretar aquela realidade que está sendo investigada, aquele fenômeno, aquele fato que está em curiosidade em relação à pesquisa. Esse tipo de conhecimento, ele apresenta-se principalmente como impulsionador do ser humano, no sentido de não se tornar um sujeito passivo em relação aos fatos, em relação aos objetos. Então, o conhecimento científico nos coloca numa posição proativa, numa posição ativa de estar lá, de investigar, de não aceitar uma verdade como sendo algo posto, ponto final e absoluto, mas sim de procurar investigar do porquê que acontece, como acontece, quando acontece, por quem aquilo dali acontece. E o conhecimento científico, ele possibilita isso. Ele possibilita com que nós, pesquisadores, verifiquem diferentes fenômenos em diferentes realidades, em amplos contextos, para verificar como esses diferentes fenômenos de pesquisa eles podem aparecer, ser interpretados, como eu disse, em diferentes pluralidades. Além, gente, desses elementos que eu comentei, vocês devem também, ou já ter ouvido, mas vão ouvir muito falar no nome conhecimento empírico. Professor, eu nunca ouvi falar nesse termo. Do que se trata esse conhecimento empírico? É aquele conhecimento em que ele vai ser pesquisado, em que eu vou a campo, em que eu vou verificar aquele conhecimento por meio de coletas de dados, por meio de uma verificação em que eu vou até ou uma pesquisa de campo, ou uma análise em que eu vou verificar aquilo dali, por meio de um estudo. Então, ele pode acontecer basicamente por três formas. Ou por uma observação da natureza, em que aí a gente vai ter, né, lá no momento histórico, os próprios, né, homens sapiens aprenderam principalmente, né, a questões de sobrevivência. Aí a gente vai ter em meio, né, a relação à vida, a partir da sua capacidade de observar esse ambiente natural. Então, a observar o comportamento, a observar o desenvolvimento de diferentes contextos, trazendo isso para um conhecimento também empírico. Nós vamos poder fazer esse conhecimento empírico por meio de experiência pessoal, que são experiências cotidianas, e também vivências pessoais que são colocadas por cada um dos indivíduos, por profissionais,
por estudantes, por pesquisadores, docentes, enfim, diferentes áreas, que eles vão dar base ao conhecimento empírico, principalmente como um estudo que vai dar base às outras pesquisas também, que vão ser desencadeadas pelas experiências pessoais que vão ser vivenciadas por cada um desses sujeitos. E, além disso, uma outra forma desse conhecimento empírico acontecer são por descobertas fortuitas, que são aquelas descobertas acidentais, que também elas acabam contribuindo bastante com a expansão dos limites do nosso próprio conhecimento. E isso, juntando esses três, eles vão dar base ao que muitos, né, de nós falamos, que é aquele conhecimento empírico, aquele, como eu falei antes, aquele conhecimento em que ele é verificado, em que ele é testado, em que eu vou a campo para fazer aquela observação, aquela pesquisa, aquela coleta de dados. Como eu já tinha falado antes para vocês, e aqui a gente vai aprofundar um pouco melhor, o primeiro, que é aquele que a gente vai mais estudar durante a nossa disciplina, é sobre o conhecimento científico. O conhecimento científico, né, a gente vai ter três principais características. A primeira dela é que ele vai ter um método científico para que ele possa ser embasado. Esse método científico, ele vai se utilizar de um método para poder conduzir a pesquisa, para que eu possa obter as evidências, para que eu possa verificar, testar as hipóteses, se o estudo tiver hipóteses, para que eu possa verificar pressupostos, para que eu possa responder à questão de pesquisa, os objetivos gerais, os objetivos específicos, enfim. O método científico, ele vai proporcionar produzir o conhecimento de forma sistemática. Mais uma vez, sistemática é uma forma organizada, é um passo a passo. Lembra o que eu falei na nossa aula de abertura sobre uma receita de bolo? Quando a gente vai fazer um bolo, a gente vai seguindo o passo a passo da receita. Se eu nunca fiz um bolo, o conhecimento científico, eu vou dizer esse passo a passo como se você estivesse fazendo um bolo, mas nesse caso é produzindo um estudo, é produzindo uma pesquisa. Aqui a gente também pode ter como outra característica uma pesquisa interdisciplinar, ou seja, diferentes disciplinas elas vão trabalhar em conjunto para que possa solucionar diferentes problemas do cotidiano, problemas esses complexos, trazendo avanços e, claro, também ao conhecimento já existente para que a gente possa evoluir e fazer sempre novas descobertas e estar sempre avançando. Nós não podemos esquecer que, além do método científico e da pesquisa interdisciplinar, nós contamos atualmente com um grande apoio, um grande auxílio da tecnologia, que vai dar uma base para que possa ser analisado, para que possa ser pesquisado, e para que a gente consiga, por meio desse conhecimento que vai ser gerado, estar produzindo cada vez mais ciência com qualidade, com segurança e com confiabilidade, para que essa ciência a ser produzida, ela de fato possa produzir um impacto aos seus principais interessados, que é a sociedade. É a quem a ciência vai estar dando uma devolutiva de forma em que vai poder produzir melhoria na qualidade de vida ou diversos outros tipos de objetivos a qual essa ciência ela está produzindo os seus estudos. E aqui, falando em conhecimento científico, é importante sempre a gente destacar que ele vai proporcionar exatamente o avanço do conhecimento. E é para isso que a gente precisa necessariamente compreender sobre metodologia, compreender sobre conhecimento científico, porque a gente só consegue avançar, a gente só consegue ter respostas que vão à frente se a gente consegue, de fato, ter noção se aquele estudo ele teve confiabilidade, ele passou por todas as etapas necessárias para que eu tenha a credibilidade para dizer que aquele conhecimento, de fato, representa algo confiável e é um fato de um recorte da realidade. O conhecimento filosófico, que a gente já tinha comentado antes, ele também pode ser dividido, né? Ele pode ser compreendido por meio de três eixos, que seria por meio da metafísica, que vai ser exatamente essa reflexão sobre questões do funcionamento do universo, como é que essa realidade, como é que é a existência e como é que acontece, por exemplo, a essência das coisas. Então, são reflexões bem mais abstratas sobre a existência do ser humano e do universo. Ainda dentro do conhecimento filosófico, a gente vai ter questões voltadas para a epistemologia. A epistemologia ela vai tratar sobre os limites da razão humana e, claro, também do conhecimento por ela que são produzidos, principalmente considerando uma análise crítica da natureza do conhecimento, ou seja, verificando muitas questões que estão nos bastidores que nem sempre é trazido para a realidade. É por meio de reflexões epistemológicas que muitas vezes se encontra determinadas reflexões importantes que vão dar base a construções e ao desenvolvimento de novas ideias e, claro, também
a construção e criação de novos tipos de desmembramentos de conhecimento. E é claro, a gente não pode esquecer que além da metafísica, da epistemologia, o conhecimento filosófico ele também dá base muito ao estudo da ética. Ética que precisa estar em todos os nossos eixos de vida, seja na vida pessoal, na vida acadêmica, na vida profissional. Quando a gente fala da ética, nós estamos falando principalmente também de estudos sobre valores, sobre justiça, sobre a liberdade, sobre responsabilidade, sobre a moralidade, sobre virtude. Então, são princípios que eles vão dar base, muitas vezes, para diversos outros elementos, como eu disse, da nossa vida pessoal, acadêmica, profissional, mas principalmente também vão dar base para a construção do conhecimento científico. Então, o que a gente consegue ver é que, apesar de nós estarmos falando de diferentes tipos de conhecimento, conhecimento vulgar ou senso comum, conhecimento filosófico, conhecimento teológico e o conhecimento científico, é importante que a gente veja o quanto esses conhecimentos, apesar de serem diferentes, eles também estão atravessados. Porque eles existem numa sociedade em que todos eles aparecem e coexistem simultaneamente. Como eu disse, o nosso norte da disciplina vai ser estar trabalhando principalmente o conhecimento científico, exatamente por meio de métodos, por meio de uma organização, por meio de uma sistematização de formas de fazer pesquisa. E aqui eu coloquei, já para finalizar essa nossa aula, algumas reflexões, um legado valioso, que seria a evolução do conhecimento humano. Ela é um legado importante que continuamos a expandir e também a partilhar para poder melhorar a vida no nosso planeta. Uma necessidade de reflexão em relação a isso é que se torna fundamental que nós possamos construir e também que nós possamos refletir criticamente sobre o tipo de conhecimento que valorizamos e, claro, que também promovemos para o bem comum. Então, é baseado naquele tipo de conhecimento e naquilo que a gente pesquisa, naquilo que a gente vai dar, como eu disse antes, a devolutiva para a sociedade, são os principais interessados, claro, na produção de ciência, na produção do conhecimento que é feito, como é que eles, quais são os interesses que estão por trás e, é claro, por que é que a gente está fazendo esse tipo de estudo. Mais uma vez, gente, muitíssimo obrigado. Finalizamos aqui a nossa aula 2. Aqui está o meu e-mail, leonardopinheiro@hotmail.com. Qualquer dúvida, podem mandar e-mail. Fico à disposição e a gente se encontra na nossa próxima aula, a aula 3. Um abraço, gente.